Eu sou muito tocado pela forma como muitas vezes o ministério é um rebaixamento. Não é o caso de todo mundo. Para algumas pessoas, o ministério brilha aos olhos como uma possibilidade de ganho financeiro. A pessoa vê os grandes pastores, vê grandes líderes que parecem ser muito bem de vida, e muitas pessoas olham para o ministério como uma forma de talvez crescer na vida. Outras pessoas não veem o ministério como isso, mas o ministério acaba sendo isso. Algumas pessoas são tão pobres, mas tão pobres, que se tornam missionárias e melhoram de vida. Que é um absurdo. É muito difícil acontecer, mas às vezes acontece. No tipo de país que a gente vive, muita desigualdade social, às vezes o cara vai para o ministério sem interesses financeiros e acaba que o ministério muitas vezes ajuda ele a pagar melhor as contas. Mas uma coisa que é muito comum são pessoas que deliberadamente escolhem se rebaixar por causa do ministério. 2 casos me chamaram muita atenção na minha vida. Um é um casal de seminaristas de Goiás, são bons amigos meus e da Isa. A gente os conheceu em um congresso que eu fui pregar da igreja deles, há uns 3, 4 anos, e eles eram muito bem de vida. O rapaz era sócio de uma empresa que fabricava colchões e ganhava, pelo carro que ele dirigia, um carro importado, muito bom, muito dinheiro como dono de uma fábrica de colchões. Ia para a França com alguma frequência com a esposa, e ele deliberadamente escolheu vender tudo e ir para o seminário teológico. Hoje dirige um Fiat Uno, não tem nenhum problema em ter um Fiat Uno, mas o Fiat Uno dele tem o ponteiro de marcação de gasolina quebrado, certo? Então ele não sabe quanto está faltando gasolina no carro. Já ficamos parados numa BR chovendo por causa disso, mas acontece. A cadeira do Fiat Uno parece cadeira de balanços. Você acelera, vai para trás, você vai para frente, a cadeira fica assim. Porque ele deliberadamente escolheu ser mais pobre pelo ministério. Eu imagino os colegas dele de trabalho, gente que antes era funcionário dele, agora talvez estando melhor de vida do que ele. Ele e a esposa que abriram mão de tudo, simplesmente porque queriam pregar o evangelho para outras pessoas. O segundo caso que eu lembro, eu não vou poder dizer mais especificamente quem é esse casal, mas é um casal de Brasília que hoje vivem no Oriente Médio pregando e levando o evangelho a muçulmanos. Ele é um dentista militar, ele não simplesmente servia na força militar como dentista, mas também tinha escritórios dele, clínicas dele numa região do país, e ele tinha também uma vida muito confortável. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. A esposa também tinha uma profissão e viviam em um lugar muito nobre do nosso país, em um bairro muito nobre, com bastante dinheiro. E venderam tudo e foram para o mundo muçulmano, vivendo um tipo de vida muito inferior à vida que eles viviam, simplesmente porque queriam levar o evangelho. Eu lembro de uma experiência minha, um tanto constrangedora, mas eu vou contar para vocês mesmo assim. Quando eu larguei a faculdade de Ciências Contábeis para ir para o seminário. Eu estava no 3º semestre de Ciências Contábeis da Federal do Ceará, e eu tinha um colega que era crente. E desde o primeiro dia de aula de contabilidade, eu sabia que eu queria ir para o seminário. Só que o seminário não costuma ter estágio, pastorado, nem sempre é uma coisa que paga bem as contas, e você não costuma sair do ensino médio e correr para um seminário. Eu não era nem de uma igreja que realmente acreditava muito nisso. Então eu fui fazer um curso de Ciências Contábeis, porque eu precisava trabalhar. E eu tinha um colega que também era crente. Eu vivia falando para ele que eu queria ir para o seminário. E ele sempre me dava o conselho certo. Ele me dava o conselho prudente, que era o conselho de Iago, mas você não sabe nem se uma igreja te quer como pastor. Você não sabe nem se um dia você vai para o ministério. Não tem nenhuma comunidade à sua volta que realmente acredite no que você está fazendo. Se você for para o seminário, e aí, o que é que vai ser da tua vida? Como é que tu vai trabalhar? Como é que tu vai casar, se sustentar? E eu dizia, não cara, mas eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero, e se for Deus mesmo que está me colocando nisso, é porque Deus vai me sustentar de alguma forma. Então eu saí do curso de Ciências Contábeis, fui para o seminário, fui missionário por algum tempo, mas a missão que nos sustentava parou de nos sustentar e eu acabei sendo vendedor na Casa da Bíblia. Não tem nada de errado em você vender livros na Casa da Bíblia, emprego honesto e justo. O problema é quando aquele seu colega que te dizia para você não largar o curso de Ciências Contábeis na Federal, porque você não sabe o que vai ser da sua vida, aparece lá na Casa da Bíblia para comprar livro. E você é o vendedor que vai ter que atender ele. E ele está no mestrado já em contabilidade. E você, que saiu dizendo que estava perseguindo o ministério, você está em um emprego muito inferior àquilo
que você teria como contador. Quando ele entrou na loja, eu arrumei um desculpa e subi para o estoque. E fiquei lá escondido até ele ir embora. Né? Eu não me orgulho de dizer isso, certo? É uma coisa muito ridícula, muito bobo, muito imbecil de se fazer. Mas eu lembro como aquilo me marcou profundamente. Eu estava lá, trabalhando honestamente, mas eu basicamente tinha fracassado naquilo que eu me propus a fazer. Se fosse qualquer outro colega de faculdade, teria sido interessante. Mas era o cara que me dizia para não sair do seminário porque eu ia me dar mal. Para não sair para o seminário porque eu ia me dar mal. E eu tinha me dado mal naquele momento. E ele estava lá para contemplar o meu fracasso. Né? Eu não tive força moral de atender ele. Fui lá, fiquei no estoque um tempinho, quando eu desci, ele foi embora. Né? E fiquei lá me sentindo imbecil. Né? Depois, porque eu estava me escondendo de alguém, porque eu não tinha seguido uma vida financeiramente mais benquista, como aquele meu colega dizia que eu realmente não ia seguir, né, naquele momento da minha vida. Isso é uma coisa interessante porque o texto que a gente vai ler hoje, Hebreus capítulo 2, de 5 a 18, fala de Jesus. E fala do fato de que Jesus se rebaixou para nos alcançar. Que Jesus se humilhou em nosso lugar. E eu imagino Jesus, que é Deus eterno, Senhor sobre tudo e sobre todos, virando homem, andando na mesma terra que a gente. Eu só fiz trocar de curso, saí da universidade e me sentia a última pessoa do mundo quando encontrei os meus amigos que estavam acima de mim na vida. Como é que você imagina Jesus então? Jesus diante dos seres celestiais. Jesus diante dos demônios que estavam em volta dele. Jesus diante de todo o cosmo, olhando para aquele que era o rei, agora como homem. Olhando para aquele que era o Senhor de tudo, o Criador de tudo, o Rei sobre tudo, e agora, sendo visto pelos anjos, pelos demônios, sendo visto pela criação e pelos homens, como um bebê, como uma criança, como um ser humano. Se Jesus fosse pecador como eu sou, e se ele fosse frágil como nós somos, Jesus simplesmente não conseguiria agir e se entregar em nosso lugar, em sacrifício, por medo, por covardia diante da sua humilhação. Mas nós, que muitas vezes passamos por muitas humilhações e nos sentimos mal e não conseguimos viver a vida porque nos sentimos inferiores ou menores ou incapazes ou que não são dignos de estar em certos ambientes ou em lugares, que sofrem, né, de síndrome do impostor e acham que não são dignos daquilo que têm porque não são grandes o bastante, porque minha irmã ganha mais do que eu, porque eu não consegui realizar os sonhos da minha mãe, porque eu não consegui cumprir as expectativas que o mundo tinha a meu respeito. Você imagina o Deus vivo virando homem. Ninguém foi mais humilhado do que ele. Ninguém se rebaixou voluntariamente mais do que ele. Nenhum missionário nunca vai entender o nível de humilhação do Cristo em virar homem. E ainda assim, continuar grande. O texto de Hebreus 2, de 5 a 18, diz assim: Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco, menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, que, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui, estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus,
Igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Em Hebreus 2, 5 a 18, o autor de Hebreus retoma o assunto que ele tinha começado em Hebreus capítulo 1. Você lembra que a gente teve um domingo inteiro para meditar que Jesus é maior do que os anjos. E quando ele medita profundamente sobre isso em Hebreus, ele dá uma pausa em Hebreus capítulo 2 e traz aquela grande advertência. A primeira grande advertência de Hebreus. É necessário que nos apeguemos mais firmemente, né, nessa grande salvação que nos é proposta em Cristo Jesus. Quando nos 4 primeiros versículos de Hebreus 2 ele traz essa advertência, ele volta então ao mesmo assunto do fim de Hebreus 1. Jesus é maior do que os anjos. Ele está batendo muito nessa tecla dos anjos. Ele diz isso no verso 5. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. É interessante que o autor diz que está falando de escatologia. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Ele está falando sobre o mundo que há de vir. Mas se você ler todos os versículos anteriores, até o capítulo anterior, o autor de Hebreus não parece estar falando do mundo que há de vir. Ele não está falando de escatologia, ele não está interpretando Daniel, ele não está falando do Apocalipse. Ele está falando o tempo inteiro de Jesus. A ideia que a gente encontra disso é que este mundo que há de vir está sendo tratado da perspectiva de um reino futuro que já teve início em Cristo. Ele fala do mundo que há de vir, mas ele fala do mundo que há de vir da perspectiva de um mundo que já está vindo na pessoa de Jesus. Falar de Jesus é falar de escatologia. Falar de Jesus é falar do Apocalipse. Porque Jesus já é o início do fim das coisas. Ele iniciou os últimos dias. Nós estamos nas últimas horas, porque vivemos à sombra do Messias. Ele está falando então de um Messias que trouxe e inaugurou um reino eterno que está diante de nós, que foi dado justamente em nosso favor. O autor está dizendo aqui, o autor de Hebreus, que esse reino futuro não será governado por anjos, mas será governado por Cristo, pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. Algumas seitas judaicas, principalmente algumas seitas relacionadas às comunidades do Mar Morto, acreditavam que o mundo vindouro pertenceria a anjos e arcanjos, e que o mundo vindouro seria governado por essas entidades celestiais. O autor quer quebrar essa ideia e dizer que o mundo que há de vir não vai ser governado pelos anjos, há de ser governado pelo próprio Cristo Jesus, que é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E para provar isso, ele faz uma citação do Antigo Testamento, como ele está fazendo já há algum tempo. Ele cita o Salmo 8. Ele diz o seguinte: pelo contrário, verso 6 até o começo do verso 8, pelo contrário, alguém em certo lugar, esse alguém é Davi, esse certo lugar é o Salmo 8, certo? Ele fala de forma um pouco indefinida, mas a gente sabe de onde é que ele está tirando tudo isso. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: o que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Aqui ele cita o Salmo 8 para mostrar tanto o valor quanto a humilhação do homem e aplicar isso a Jesus. O Salmo 8 é um salmo onde Davi começa contemplando a natureza e a grandeza daquilo que Deus criou. E quando ele contempla o céu que é obra das mãos de Deus, contempla toda a beleza da criação, o salmista faz uma pergunta: o que é o homem para que dele te lembres? O que é o filho do homem para que o visites? O salmista está constrangido com a pequenez do homem diante da grandeza de tudo aquilo que Deus fez. E ele fica constrangido. Se esse Deus é tão grande, ele chega à conclusão de que Deus é grande por causa daquilo que Deus criou, porque ninguém pode criar algo maior do que si mesmo,
Então, se ele criou as montanhas, se ele criou os céus, se ele criou as tempestades, se ele criou as cachoeiras, se ele criou os grandes animais selváticos, então ele tem que ser maior do que isso tudo. Se esse Deus é tão grande, quem sou eu, quem somos nós, diante de um Deus tão poderoso? E ele fala, ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ele cita o Salmo 8 para fazer uma aplicação a respeito do domínio do homem sobre a criação. O uso do Salmo 8, que o autor de Hebreus faz, é para dizer que se Jesus virou homem e foi homem perfeito, se foi um homem pleno, ele está querendo dizer que Jesus foi aquele que exerceu domínio perfeito sobre tudo. Se o homem foi feito por Deus para dominar o mundo, para gerir o mundo, e o Salmo 8 está justamente aplicando aquilo que a gente lê em Gênesis 1 e Gênesis 2, quando Deus diz para Adão e Eva que eles deveriam dominar o mundo e subjugar o mundo, organizar a criação, cuidar da coisa criada, ter domínio sobre os animais, ter domínio sobre a sociedade. Se Jesus foi o homem perfeito, então ele cumpriu isso perfeitamente. Então, assim como nós devemos sujeitar a terra e dominá-la, Jesus, o homem perfeito, a tudo domina e a tudo sujeita, de forma perfeita e plena, mesmo encarnado. O uso que o autor de Hebreus faz do Antigo Testamento é justamente para mostrar Jesus como aquele que tem um domínio perfeito sobre tudo, que vai guiar e reger tudo. Não são os anjos que vão dominar tudo, não são os anjos que vão exercer controle e autoridade sobre tudo, é Jesus que vai fazer isso, como homem perfeito. Aí você entra num problema. E é o problema que o autor de Hebreus vai tentar resolver daqui para frente na sua argumentação. Porque quando ele usa, ao citar o Salmo 8, o autor de Hebreus cria um problema para o próprio argumento dele. Porque o argumento dele até aqui é que Jesus é maior do que os anjos. Ele traz até uma advertência grande nos versículos 1 a 4 baseado nisso. E ao citar o Salmo 8, ele está dizendo que Jesus foi homem. E homem perfeito que a tudo domina. Mas homens são menores do que anjos. Os anjos são maiores do que o ser humano. Se Jesus encarnou e virou homem perfeito, que perfeitamente sujeita e domina tudo, ainda assim ele virou homem. Então como é que ele pode ser maior do que os anjos, se ele encarnou? Se ele virou gente, se ele virou homem, como é que ele pode ser maior do que os seres angelicais? Isso é agravado por uma coisa, está no resto do verso 8. Ele diz o seguinte: neste mundo, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O que ele está dizendo é que Jesus virou homem. Se Jesus virou homem, a gente tem um problema no argumento do autor de Hebreus. O argumento é que ele é menor do que os anjos então. Então, toda essa conversa de que ele é maior do que os anjos é bobagem. Você está perdendo tempo. Jesus virou homem e homem é menor. Então, como é que ele pode ser grande, sendo homem? E, em segundo lugar, se ele domina tudo, se ele, como homem perfeito, controla tudo e tem soberania sobre tudo, neste momento, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Eu não vejo Deus dominando tudo. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Nós ainda não vemos Deus controlando e sendo o Senhor de tudo. Como Cristo pode ser ainda soberano sobre tudo, se ele não sujeitou tudo ainda, se não está tudo sujeito e controlado por ele? Você já olhou para o mundo à sua volta? Você já olhou para a realidade que te rodeia e não entendeu como é que Deus poderia ser soberano? Você já olhou para a tua existência, para a tua própria vida, para a vida dos outros e perguntou como é que Deus pode estar no controle? O autor de Hebreus também. E o autor de Hebreus está falando sobre isso. Neste momento, nós ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. A gente não está vendo isso, a gente não está percebendo isso. As coisas à nossa volta não parecem indicar um Deus que está no controle. Hoje, irmãos, é dia 10 de fevereiro. Hoje, 10 de fevereiro. Nos últimos 17 dias, só no Brasil, nós já tivemos motivos o bastante para duvidar de que há um Deus que controla tudo. No dia 25 de janeiro, tivemos o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, destruindo comunidades e causando mais de 150 mortos e mais de 200 desaparecidos. No dia 6 de fevereiro, no Rio de Janeiro, uma chuva alagou a cidade e deixou 7 mortos. Uma encosta deslizou sobre um ônibus e todo um trecho de ciclovia, destruindo muitas coisas no Rio de Janeiro. No dia 8 de fevereiro, sexta-feira passada, há apenas 2 dias, houve um incêndio no centro de treinamento do Flamengo,
deixando 10 mortos e 3 feridos. Arthur, Átila, Bernardo, Christian, Vitor, Pablo, Jorge, Samuel, Jedson e Riquelmo eram os nomes dos 10 atletas que morreram nessa sexta-feira, vítimas do incêndio. Eles possuíam entre 14 e 16 anos. O autor de Hebreus tem toda a razão. O autor de Hebreus tem toda a razão. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. A gente olha à nossa volta e não parece que as coisas fazem sentido. A gente olha à nossa volta e não parece existir uma ordem no universo. A gente olha à nossa volta e a gente duvida. Como é que Deus pode estar no controle? Se está tudo desse jeito, se está um caos, se está uma bagunça, se crianças morrem por negligência, se barragens rompem e destroem vidas, como Deus pode estar no controle? O autor de Hebreus quer responder essa questão. Ele não acha que as nossas dúvidas e o nosso desespero, às vezes, diante dos problemas da vida, são bobagem ou falta de fé. Quando você olha para essas coisas e fica com medo, o autor de Hebreus não acha que você é uma pessoa ruim por causa disso. Ele entende o seu sentimento. Ele sabe que não dá para ver ainda, muitas vezes, a soberania de Deus. É por isso que o autor de outra epístola, chamado apóstolo Paulo, que escreveu aos Coríntios, diz que neste momento nós não podemos olhar para aquilo que se vê, mas devemos fixar nossos olhos naquilo que não se vê. Porque o que se vê, que é o sofrimento, é passageiro, é transitório, mas aquilo que não se vê é que é eterno. Quando nós olhamos para essa realidade caída, a gente não vai ver motivos para acreditar que Deus está no controle. Mas quando nós olhamos para o mundo pelos olhos da fé, a gente entende que há um Senhor soberano, que por mais que a gente não faça a menor ideia, porque as coisas andam como andam, que a gente nem faça ideia, porque existe tanto sofrimento inocente, a gente acredita que há um Deus que a tudo sujeita, que há um Deus que mesmo que ainda não vejamos tudo submisso a Ele, há um Deus que está preparando o mundo para coordená-lo, organizá-lo e fazer dele um lugar em que Ele vai reinar plenamente sobre tudo. Neste momento, a gente vê caos, a gente vê dificuldade, a gente vê sofrimento injusto. Mas haverá um momento em que uma trombeta soará e um reino vindouro, em que a sua soberania e autoridade vai se manifestar todos os dias, visivelmente, diante dos nossos olhos. O autor de Hebreus está dizendo, então, e a pergunta que ele faz para a gente é como é que nós podemos acreditar que Deus é grande, que Jesus é realmente grande, se Ele não está reinando plenamente de fato ainda. Se o reino dele não está instaurado ainda. E se ele virou homem menor do que os anjos. A gente tem aqui uma grande pergunta. Uma pergunta que incomodou teólogos ao longo de toda a história do mundo. É a pergunta que fez Anselmo de Cantuária em um dos seus clássicos livros a respeito de Jesus. No latim se chama Cur Deus Homo, que é um jeito bonito para perguntar por que Deus homem? Por que Deus virou homem? Por que é que o Senhor do Universo teve que virar gente que nem nós? Para que isso? Por que Ele não simplesmente resolveu as coisas do céu? Por que Ele não simplesmente nos perdoou com outra coisa? Por que é que Deus teve que se manifestar em Cristo Jesus, nascer de uma mulher e morrer na cruz? O autor de Hebreus responde tudo isso. O autor de Hebreus coloca em perspectiva todas essas questões e essas angústias que surgem diante de nós. Ele vai dizendo, vemos porém aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. A primeira coisa que a gente tem que dar atenção é esse termo por um pouco. Vemos aquele, porém, que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Apesar de sermos imagem de Deus, os anjos são superiores aos homens em muitas coisas. Os anjos não morrem, os anjos não têm cansaço físico, os anjos não adoecem, os anjos não são limitados geograficamente, os anjos acessam a Deus de forma direta. Os anjos são mais poderosos do que nós. Eles são maiores do que nós. Jesus foi menor do que os anjos por um pouco de tempo. Primeiro, a gente tem que chamar atenção para isso. Ele foi menor do que os anjos por um pouco de tempo. Esse termo, por um pouco de tempo, é uma tradução que aparece na minha Bíblia, a Nova Almeida Atualizada. Diz, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. E se você reparar, essa é uma tradução dúbia, certo? Ele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. A tradução da Nova Almeida Atualizada é dúbia, porque no grego é dúbio. O autor de Hebreus não quis explicar esse por um pouco o quê? Por um pouco o quê? É um pouco de tempo? É um pouco em termos de grau? Ele foi feito por um pouco menor do que os anjos, porque ele era quase anjo? Pai, ele é menor que anjo, mas só um pouquinho.
É 2 dedos para cima, ele é um anjo. Vai por um pouco de tempo. Ele foi feito durante 33 anos aqui na Terra, menor do que os anjos. O autor não quer deixar claro se isso significa grau ou significa tempo. Mas a gente pode imaginar que, de alguma forma, você tem os dois conceitos sendo apresentados pelo autor de Hebreu. Ele foi feito menor do que os anjos, por um pouco, em termos de grau, mas também em termos de tempo. Por muito pouco tempo ele foi menor do que os anjos. Jesus continua maior do que os anjos, porque ele só foi menor do que os anjos durante um período curto do seu ministério. Ele foi colocado menor do que os anjos apenas na sua encarnação. O texto diz que ele foi feito por um pouco menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ele sofreu não apenas a morte, mas todos os sofrimentos e humilhações da morte. Diz que por causa do sofrimento da morte, a ideia não é só que Jesus morreu, mas que Jesus encarnou todos os sofrimentos que estavam atrelados à sua morte naquele momento, toda a humilhação, toda a angústia, todo o escárnio público, todo o vilipêndio físico, ele provou todo esse sofrimento, de fato. No entanto, ele foi coroado de glória e de honra pela graça de Deus, para que provasse a morte por todos nós. Em primeiro lugar, Jesus continua maior do que os anjos, mesmo encarnado, ele vai dizer, porque ele só foi menor do que os anjos por um tempo. Depois que ele sofreu, depois que ele morreu, ele foi coroado de glória e de honra. Primeiro, sim, houve uma cruz, mas após a cruz, houve uma coroa. E nós não podemos achar que Jesus é menor por causa de sua encarnação, porque a sua encarnação só o fez menor durante um tempo muito curto. Agora, ele já foi restituído à sua autoridade, como diz Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, ele já possui novamente aquele nome acima de todo nome, como a gente lê Paulo escrevendo, como o próprio autor de Hebreus já falou para a gente. Essa encarnação não tirou a sua autoridade e a sua soberania. Em segundo lugar, a gente lê que ele foi menor do que os anjos, justamente para poder morrer em nosso lugar. Ele, como Deus eterno nos céus, não morreria, não teria como ele morrer. E foi encarnando que foi possível que ele morresse como sacrifício. Diz o verso 9. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Pela graça, ele provou a morte por todos nós. Foi por graça. Ele teve que virar homem porque ele tinha que morrer. Ele tinha que virar homem porque ele precisava provar da morte. Se você se perguntar por que isso foi necessário, eu lhe dou pelo menos 2 motivos. Foi necessário que ele morresse porque um sacrifício era necessário. Não tinha como nós sermos perdoados sem Deus entregar um sacrifício em nosso lugar. Imagina uma cena de um tribunal. Você tem um assassino, você tem um genocida, uma pessoa terrível, maldosa, cruel. Alguém mata um membro da sua família, comete um crime terrível. Você pega ele, a duras penas, amarra. Você quer muito linchá-lo, mas você tem força moral, você é crente, você leva ele para a polícia. Você leva ele no tribunal. Você está lá no julgamento do cara que matou um membro da sua família, que vilipendiou sua propriedade, que fez algum mal contra você. E o juiz olha e diz, realmente você é uma pessoa ruim, você é um homem muito mau, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Mas eu sou um juiz bom, sou um juiz benevolente, então eu lhe perdoo. Pode ir. O que é que você faria? Você escreveria textões no Facebook, você entraria com ações penais em instâncias superiores, você diria por aí que existe um juiz que é muito mais criminoso que todos os ladrões que você já viu na sua vida. Porque um juiz justo não pode simplesmente oferecer perdão porque ele é bonzinho. Existe uma lei a ser seguida. Existem regras a serem cumpridas. A justiça entrega as punições que são necessárias. Deus, para ser coerente com sua própria justiça, não poderia olhar para nós e dizer, olha como eu sou bonzinho. Podem ir. Perdoados. Entra no céu geral. Abriu a porteira. Isso é injusto. Isso é injusto. Isso é errado. É errado que Deus simplesmente nos deixe entrar no céu. Porque nós somos os criminosos da história. Nós somos os vilões da história. Se Deus simplesmente abrisse a porteira para a gente entrar nos céus, Deus estaria sendo injusto e errado com seu próprio caráter. No caso, Deus, ele é o legislador, mas ele é a própria lei. E ele se entrega num sacrifício substitutivo no nosso lugar.
ele precisa entregar alguma compensação para que nós possamos, então, chegar diante dele nos céus. Aquilo que ele faz é aquilo que nenhum juiz humano pode fazer. Ele simplesmente se entrega como o objeto de sacrifício que recebe todo o nosso pecado e é morto e nos entrega a sua justiça. Não existe como uma instituição humana fazer isso acontecer. Só o próprio Deus pode nos entregar um sacrifício. Ele veio como homem justamente para isso. Porque ele tinha que morrer em nosso lugar. Ele tinha que ser ofendido em nosso lugar. Ele tinha que ser entregue à morte em nosso lugar. O segundo motivo é justamente por causa disso. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é justamente o cessar da vida. E ao virar homem, ele pode se colocar exatamente no nosso lugar e provar exatamente daquilo que é a maldição do pecado, que é a morte. Ao virar homem, ele pode morrer e tomar do cálice da morte que nós merecemos. Deus teve que virar homem e teve que ser menor do que os anjos, em segundo lugar, porque ele tinha que morrer no nosso lugar. A encarnação foi um ato de graça divina, irmãos. Diz aqui o texto que pela graça provasse a morte por todos nós. Provasse a morte por graça. Graça é justamente aquilo de bom que a gente não merece. Receber graça é receber uma coisa boa que você não merecia receber de jeito nenhum. Uma coisa boa que não está nos seus méritos, que você não fez por merecer aquilo. Jesus vir e morrer no nosso lugar é algo que nenhum de nós merecíamos. A redenção cobrava um sacrifício, e o sacrifício do próprio Deus. Ele entregou aquilo que pagaria o nosso pecado. As pessoas dizem, olha para a cruz e veja o tamanho do amor de Deus na cruz. E é verdade, a cruz revela o tamanho do amor de Deus, mas a cruz revela o tamanho do nosso pecado. Nada era suficiente para nos perdoar, senão a morte do próprio Deus. Entregar anjos não pagaria, entregar as montanhas não pagaria, entregar todos os peixes do mar e todas as aves dos céus e todos os animais da terra. Se ele pegasse as nebulosas e colocasse num caldeirão e queimasse em sacrifício, não seria o suficiente para pagar o nosso pecado. Porque o nosso pecado é cometido contra o Deus vivo. O próprio Deus vivo teve que se entregar em nosso lugar. O próprio Deus vivo teve que morrer como graça divina. Que graça maravilhosa. Que graça maravilhosa. Que graça profunda, que abre um caminho de redenção diante de Deus. Por isso Deus virou homem, justamente para morrer e se sacrificar em nosso lugar. Em terceiro lugar, ele foi menor do que os anjos, justamente para ser perfeito como autor da nossa salvação. A gente lê isso no verso 10. Ele diz, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. O texto diz que uma coisa era necessária. Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem. Esse Deus é o motivo da existência de tudo e aquilo por meio de quem tudo existe. Ou seja, tudo existe para Ele e por Ele. Tudo que existe, existe para Deus e existe por meio de Deus. Então convinha, era necessário que este Deus conduzisse seus filhos à glória. E como é que Ele faria isso? Aperfeiçoando por meio dos sofrimentos o autor da salvação, que é Cristo Jesus. Esse é um termo que nas traduções em português fica muito complicado de se entender. A ideia de aperfeiçoar. Como é que Jesus foi aperfeiçoado? Ele não era Deus perfeito, santo? Não é? Algumas traduções mais literais diziam tornando perfeito. Literalmente no grego, aperfeiçoar é tornar perfeito. A palavra grega aqui para aperfeiçoar pode ser traduzida por qualificar, por tornar completamente adequado ou completamente efetivo. Na teologia de Hebreus, existe toda uma teologia sobre perfeição em Hebreus. Se você ler sua Bíblia com cuidado, você vai perceber que o tema da perfeição é uma coisa que se repete muito no livro de Hebreus. O crente caminha na perfeição quando ele se faz participante das bênçãos da nova aliança, através da encarnação, vida, sacrifício e exultação de Cristo. Ser um crente perfeito, caminhar na perfeição em Hebreus, é largar as velhas coisas do judaísmo e seguir a nova aliança em sua perfeição. Caminhar na perfeição é caminhar nessa aliança que vem de Cristo Jesus, que se dá através de sua morte, de sua encarnação, de sua vida, de seu sacrifício. A perspectiva, então, no contexto de Hebreus 2, parece ser de vocação.
não de moral. Não é que Jesus se tornou moralmente perfeito, porque ele era imperfeito em termos morais, mas ele se tornou vocacionalmente perfeito, ou seja, Jesus foi feito perfeitamente adequado por meio do seu sacrifício para nos entregar as bênçãos da nova aliança. Foi através de sua morte que o autor da salvação foi feito perfeito, adequado para nos entregar essas bênçãos. O que ele está dizendo então é que se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, ele não seria perfeito, adequado, suficiente para a gente. Foi porque ele morreu que a gente tem um Salvador que se encaixa perfeitamente em nossas necessidades. Foi porque ele derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança. É que ele abriu um caminho perfeito para Deus. A sua morte é aquilo que nos dá justamente esse pacto de sangue com Deus vivo. Ele se tornou menor do que os anjos, porque só assim ele seria o perfeito autor da nossa salvação. Jesus não foi aperfeiçoado porque ele tinha defeitos, ele foi feito perfeito para a nossa salvação com Deus. Ele foi entregue em nosso lugar. E por isso a gente pode ser grato ao Deus vivo. Em quarto lugar, então, diz o texto que ele foi menor do que os anjos, justamente para socorrer aqueles que eram menores do que os anjos. Ele foi feito menor do que os anjos para socorrer aqueles que eram menores do que os anjos. Diz os versos 11, 12 e 13. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome no meio da congregação e te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Aqui ele faz novamente duas citações do Antigo Testamento. Primeiro, ele cita o Salmo 22, verso 22, um salmo messiânico sobre os sofrimentos de Cristo. O Salmo 22 é justamente o salmo que Jesus cita na cruz, quando está sendo crucificado, quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o versículo 1 do Salmo 22, que começa dizendo isso. Citar o primeiro verso de um salmo era o jeito como os judeus citavam e lembravam dos salmos. O Salmo 22 é aplicado a Jesus de muitas formas. Se você ler esse salmo com cuidado em casa, ou se você já lembrar porque já o leu, você vai entender que muitas profecias sobre Jesus se cumprem justamente a partir daquilo que aparece no Salmo 22. E o autor de Hebreus está citando esse salmo que fala de Jesus para aplicar essa ideia de que Jesus é irmão dos homens. Não é? Quem são os irmãos do Messias aqui? Diz o texto: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação te louvarei. Quem são os irmãos do Messias? Somos nós. Nós somos os irmãos do Senhor. E ele não tem vergonha disso. O que ele está dizendo é, ele não tem vergonha de chamar-nos de irmãos. Ele não tem vergonha de ser como nós fomos. Ele também cita Isaías 8, 17 e 18. Parte de uma seção maior do livro de Isaías, no qual se discute se o povo de Deus, se ele confiará nos líderes políticos ou no poder de Deus, mostrando que o Messias é solidário com os seus filhos. E aqui a pergunta é: quem são os filhos do Messias? Somos nós. Nós somos chamados no Antigo Testamento de irmãos do Messias e de filhos do Messias. O que ele quer chamar a atenção ao citar isso? Ele quer dizer que esse Deus, esse Messias, não se envergonha de ser associado com quem nós somos. Ele não tem vergonha de ter virado homem. Ele não tem vergonha de ter pisado no mesmo chão que você. A encarnação do Messias foi uma humilhação, sim, mas não para ele, não para o coração dele. O ato de amor de Deus por você, por mais que tenha sido uma humilhação do Messias, foi uma humilhação que não causou vergonha no Messias. Porque desde o Antigo Testamento, ele já tratou os homens por irmãos e por filhos. Ele já se fez semelhante a nós. Ele já se humilhou a nós. Ele já estava previsto, já estava calculado. A encarnação não foi um plano B. A encarnação não foi uma contingência. A encarnação era um plano. Por isso que diz que ele foi entregue por nós desde antes da fundação do mundo. Já estava nos planos de Deus a entrega do Messias desde o começo. E desde o começo, ele é nosso irmão. E desde o começo, ele é nosso pai. Ele não se envergonha de se assemelhar a nós. O próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6,
fala sobre os heróis da fé, que Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Aqui é um pouco diferente. Aqui, Cristo não tem vergonha de ter sido como você, ter sido igual a você. Às vezes a gente se envergonha de ser visto com algumas pessoas. A gente se envergonha de ser interpretado de forma diferente. Você quer que todo mundo saiba quem você é. Você quer que todo mundo conheça os seus títulos acadêmicos. Que todo mundo conheça cada pequena vitória da sua vida. Cada pequena premiação. Cada pequeno elogio tem que ir para o seu crachá. Você tem que fazer com que as pessoas conheçam a sua grandeza. Mas Jesus não tinha vergonha de ter se feito igual pequenos. Jesus não teve vergonha de se humilhar em nosso favor. Continuando o verso 14 e 15, então, dizendo: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Aqui o que ele está dizendo com isso? Que um filho participa da carne e do sangue do pai. A ideia de algo que tem carne e sangue é uma linguagem bíblica muito usada para falar daquilo que é humano, daquilo que é físico. Ele está dizendo que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Todo mundo tem um DNA parecido, vem do mesmo pai, é sangue do meu sangue, tem esse tipo de coisa. Os filhos têm participação comum de carne e sangue. Também Jesus, igualmente, participou destas coisas. Que dessas coisas? Da participação comum de carne e sangue. Ou seja, ele encarnou, ele virou gente. Para quê? Por que ele virou gente? Para quê? Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele se fez menor do que os homens para socorrer aqueles que eram menores do que os homens, em quarto lugar. E em quinto lugar, ele se fez menor do que os anjos, justamente para vencer aquele que pecou e errou mesmo sendo anjo. Ele virou anjo justamente para nos dar um caminho de vitória contra o pior dos anjos, que é Satanás. Com a sua morte, ele venceu o diabo. É isso que o texto diz. Ele participou da carne e do sangue, ele encarnou para que por sua morte destruísse aqueles que têm o poder da morte, a saber, o diabo. A gente lê em Judas 9 que nem mesmo o arcanjo Miguel, um dos principais dos anjos, pôde lutar contra o próprio diabo. Os anjos não tinham todo esse poder contra Satanás, mas o diabo foi vencido por um homem que era o próprio Deus, por um Deus que encarnou e venceu a morte. Não é isso que nós lemos em 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, a sua vitória, onde está, ó morte, o teu aguilhão, porque o aguilhão da morte é o pecado. Ele, que era Deus, que virou homem, venceu o diabo através da sua encarnação. E é um absurdo que Deus use aquilo que é fraco para vencer o nosso maior inimigo. Tem um livro de um filólogo alemão chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que foi um dos grandes opositores do cristianismo. Ele tem um livrinho pequeno chamado O Anticristo. Eu comprei esse livro quando eu fazia faculdade ainda, num desses sebos de rua, e a capa do livro é uma cruz de cabeça para baixo pegando fogo. É uma coisa assim, muito amistosa. Eu vi o livro vendido lá, eu comprei, fui no ônibus lendo, eu reparei em parte do caminho que tinha uma senhora olhando para mim e fez o sinal da cruz, assim, né? Eu queria até me explicar para a senhora, não senhora, eu só estou tentando entender, eu sou crente, estou querendo entender. Mas eu deixei a senhorinha ficar, né, com medo de mim, sei lá, né? E uma das coisas que ele diz logo no começo do livro é que um dos maiores absurdos do cristianismo é que a gente trata fraqueza por força. A gente pega tudo aquilo que é o que há de pior, que há de mais fraco, que há de mais bobo, e chama isso de bom, de forte, de justo. E quer saber? O Nietzsche estava certo. Porque Deus usa justamente as coisas loucas do mundo para envergonhar aqueles que acham que são sãos. Deus pega justamente aquilo que é mais fraco, aquilo que é mais frágil, e usa para vencer aquilo que é mais forte. O próprio Deus usa a sua encarnação como instrumento para vencer as forças do diabo. O diabo foi vencido. Ele foi pisado pela descendência da mulher. É o que é profetizado em Gênesis capítulo 3, que viria do ventre da mulher aquele que pisaria a cabeça da serpente. E Deus cumpriu a sua promessa. O próprio Deus venceu o diabo através de alguém que nasceu do ventre de uma mulher. Não foi o próprio Deus descendo dos céus com a espada nas mãos, lutando diretamente contra o diabo, mas foi Deus descendo dos céus através de sua encarnação como homem. Ele usa aquilo que há de mais fraco, aquilo que há de mais frágil,
para dominar o universo, vindo do ventre da mulher e pisando na cabeça da serpente, para vencer o diabo e para vencer o pecado, para nos dar liberdade da nossa escravidão. É isso que ele diz, para que vencesse, a saber, o diabo e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Éramos escravos por toda a vida, escravos do pecado, escravos do diabo. E através de sua morte, ele nos liberou. Ele nos deu liberdade. Você não é mais escravo do diabo. Você não é mais escravo dos seus pecados. Você pode vencer agora as forças do mal. Você pode vencer os impulsos pecaminosos do seu coração. Você nunca vai se libertar plenamente do pecado, mas agora você não é mais escravo deles. Você não é marionete do diabo. Você não é marionete dos pecados. Há uma força que permite que você possa vencer agora os impulsos que queimam dentro de você. Talvez as batalhas da mente ainda continuem, talvez os impulsos interiores ainda permaneçam, talvez às vezes queime dentro de você um desejo ardente pelo mal. Você tem impulsos, mas os impulsos não têm você. Você tem desejos, mas os desejos não te dominam mais. Você tem pensamentos, mas em Cristo você não é mais escravo dos pensamentos. Dentro de você pode existir um demônio, uma fera terrível que anseia pelo pecado, mas em Cristo você tem força para não ser mais escravo dos impulsos que queimam dentro do seu coração. Você às vezes pode ter coisas terríveis dentro da sua cabeça, mas agora você tem um Cristo poderoso que te impede de agir como um animal que não consegue controlar os impulsos, que não consegue controlar os pensamentos, que não consegue suprimir a vontade. Você tem vontades e desejos pecaminosos, mas eles não têm mais você. Eles não te dominam, eles não te controlam, porque você foi livre. O problema é que muitas vezes você não acredita que você é livre. É que você não acredita que Cristo já conquistou a libertação do pecado. Que Cristo já conquistou um caminho aberto para você vencer tudo aquilo que há dentro de ti. Você pode vencer os pecados porque você não é mais escravo. O pecado não é mais a tua alegria, agora o pecado é a tua tristeza. Agora o pecado não é mais a tua glória, agora o pecado é a tua vergonha. O pecado não é mais a tua saúde, agora o pecado é a tua doença. O pecado ainda está aí. Você nunca vai vencê-lo completamente. Você nunca vai expurgá-lo totalmente da sua existência. 1 João diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Porque nós ainda temos a natureza de Adão aqui brigando dentro de nós. Às vezes a gente perde, mas a gente perde porque a gente quer. A gente perde porque a gente se submete a perder uma batalha que já está ganha. Perder uma batalha que está ganha. Eu lembro de uma peça de humor, um filme, não lembro qual é o filme nesse momento, a ilustração um pouco fora de ordem, mas tudo bem, em que um cara tinha pago para vencer uma luta de boxe. Aquele esquema que se faz com aposta, né? Você chega num cara e você paga para ele que ele perca a luta, para você colocar muito dinheiro no outro e ganhar muito dinheiro porque você pagou o cara para perder e o outro ganhou. E o cara foi colocado para pagar um cara para que ele perdesse, só que ele pagou para o outro. E acabou que os dois foram pagos para perder a luta. E ficou uma luta de 5 rounds, ninguém fazendo nada, assim, só vai e vem, porque os dois foram pagos para perder. E chega uma hora na luta que um cansado dá um soco no ar, o outro percebe e os dois se jogam no chão ao mesmo tempo. Fica a mão na cara, assim. Parece uma cena de futebol com o Neymar, essas coisas assim, né? O cara dá um soco longe, os dois caem no chão. É uma ideia ridícula, feita num filme humorístico, para fazer a gente rir. E se a gente se olhasse de fora, a gente tinha que estar rindo da nossa cara. Porque o inimigo já foi derrotado. Já pagaram para o outro perder. Jesus já conquistou. A vitória já é nossa. Parece culto neopentecostal, né? A vitória já é nossa. A vitória já é nossa. Mas a vitória não para você ganhar o seu carro importado, não para você ter uma casa gigante, não para você nunca ter doença. A vitória contra o pecado já está garantida pela morte e encarnação de Cristo Jesus. Ele já abriu o caminho para você vencer os seus pecados. Para você parar de usar desculpas para justificar os seus erros. Dizer que é difícil demais, ai meu Deus, não dá. É difícil. É tão difícil que Jesus morreu para isso. É tão difícil que ele abriu o caminho com o próprio sangue. Você vai continuar lutando contra o pecado todos os dias da sua vida. Mas enquanto você lutar, você encontra vitória. Porque há um Cristo que abriu o caminho para libertar você da escravidão do pecado. E o texto termina dizendo, pois ele, evidentemente, não socorre a anjos,
mas socorre a descendência de Abraão. A descendência de Abraão, aqui no texto é literalmente no grego, semente de Abraão. É uma alusão a Isaías 41:8, onde o povo de Israel é chamado de semente de Abraão. Em Gálatas 3, nós que cremos pela fé, somos a semente de Abraão, somos os filhos de Abraão. Porque pela fé cremos, tivemos a mesma fé que Abraão teve. A ideia aqui é que Jesus não morreu para salvar anjos, ele morreu para salvar homens. Você imagina que os anjos também pecaram. Os anjos também tiveram uma ofensa a Deus, assim como nós tivemos. Os anjos caíram e surgiram demônios disso. E Deus não mandou um Jesus para os demônios. Ele não mandou um meio de salvação para os demônios. Mas ele mandou um meio de salvação para nós. Não era a obrigação de Deus nos salvar de jeito nenhum. Ele poderia ter nos deixado sem salvação, assim como deixou os demônios sem salvação. Eles erraram e acabou. Nós erramos e ele mandou um escape através de Cristo Jesus. E Jesus não veio para morrer por anjos, ele veio para morrer por nós. A encarnação dele não gera apenas empatia, mas gera socorro. Somos socorridos por esse Cristo que morreu. Ele veio para te socorrer, para te dar um caminho de esperança. Ele venceu a escravidão do pecado e a escravidão ao diabo. Ele nos socorre através de sua morte e ressurreição. Em sexto lugar, ele foi menor que os anjos justamente para ser semelhante àqueles que ele socorre. Diz o verso 17 e o verso 18. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Diz o texto que era necessário, então, que ele se tornasse semelhante. Era necessário que ele se tornasse semelhante a nós. Por quê? Era bom que ele se tornasse igual. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. A misericórdia de Deus passou pela participação de Deus. E eu acho isso uma coisa muito interessante, porque Deus, como ser onisciente, ele sabe perfeitamente tudo aquilo que a gente passa. Deus entende, Deus compreende o nosso sofrimento. Não parece que Jesus encarnou porque ele precisava entender a nossa dor. Mas parece que Jesus encarnou porque nós precisávamos entender que Deus entende a nossa dor. A ideia não é que ele se tornou semelhante aos irmãos para ser misericordioso, porque ele não teria misericórdia caso não tivesse encarnado. Ou porque ele não saberia o que é sofrer caso não tivesse encarnado. Mas porque nós não acreditaríamos que ele sabe onde é que o nosso sapato aperta. Porque nós não acreditaríamos que Deus está ciente do nosso sofrimento. Nós olharíamos para cima e acusaríamos Deus. O Senhor nos coloca no sofrimento, nos coloca na dificuldade, nos coloca nesse mundo doido aqui em que a gente está inserido. Quem é o Senhor para dizer qualquer coisa? Está aí no céu de glória, muito bom, tudo muito bem. Mas através da encarnação, ele nos faz entender, ele nos faz acreditar que houve um Deus que pisou no mesmo chão que eu. Que houve um Deus que passou pelos mesmos sofrimentos que eu. O sofrimento de Cristo faz ele participante da mesma vida que nós. Porque esse Deus não é um Deus distante, não é um Deus alheio, mas que viveu a mesma vida que você. Viveu as mesmas experiências, as mesmas dificuldades, as mesmas dores, as mesmas angústias. Porque ele, sim, era completamente Deus, mas também era completamente homem. E entende a sua dor porque ele participou da sua dor. Ele é um fiel sumo sacerdote, porque foi participante do nosso sofrimento. Como é que você pode acusar Deus de ser distante? Como é que você pode acusar Deus de não se importar com a sua vida, se esse Deus deliberadamente escolheu viver a sua vida? Se ele escolheu sofrer o seu sofrimento? Se ele escolheu a sua tentação? Se ele escolheu também ser tentado de muitas formas? Porque, diz o texto, que ele foi tentado em muitas coisas em nosso lugar. Diz o texto que naquilo que foi tentado. É até complicado falar de Jesus sendo tentado, né? Soa estranho, soa esquisito.
Deus sendo tentado. E Cristo, em sua divindade, certamente nunca seria tentado, mas Cristo, como ser humano, a gente não sabe dividir bem a questão das naturezas de Deus. Existem partes da teologia que são profundamente complicadas. Se me pedir para explicar com clareza, eu vou começar a gaguejar mais ainda do que já gaguejo, né? Mas que é uma verdade que diz na Escritura, Cristo foi tentado, ele passou pelos mesmos sofrimentos que nós, na esfera moral, se a gente puder dizer assim. Pense no deserto, pense em Satanás chegando diante de Jesus e tentando Jesus, e pedindo e oferecendo a Jesus os mais variados deleites, oferecendo que ele não confiasse em Deus, oferecendo que ele abandonasse o caminho de santificação, oferecendo que ele amaldiçoasse o nome de Deus, oferecendo que ele fugisse daquilo que era o plano de Deus para ele. Jesus foi tentado, assim como eu, assim como você. Ele foi tentado a ser preguiçoso, ele foi tentado a ser lascivo, ele foi tentado a lucros desonestos, ele foi tentado a ser orgulhoso, a ter palavras torpes, ele foi tentado a culpar os outros pelos seus problemas, ele foi tentado em tudo, assim como eu, assim como você. O texto diz isso. Ele foi tentado e em nada cedeu. Em nada ele cedeu ao pecado. Jesus não poderia pecar? Era impossível que Deus pecasse? Ora, Deus é Deus e Deus pode fazer o que ele quiser. Mas Deus tem uma moral santa e perfeita que faz com que ele rejeite o pecado. Porque o pecado é oposto àquilo que ele realmente quer. Se nós fôssemos pessoas melhores, boas o bastante a nos aproximarmos de Deus, também não pecaríamos. A questão não é que, mas Deus também é Deus, né? É como dizer, mas ele também é bom, né? Mas ele também é honesto, né? Deus é Deus e a gente deveria ser bons como Deus. Mas não somos, e porque não somos, escolhemos o pecado. E porque escolhemos o pecado, merecemos a condenação eterna. É por isso que a gente tem confiança em um Deus que escolheu participar até mesmo da tentação e viver uma vida perfeita em nosso lugar. Ser provado exatamente naquilo que fomos provados. E não ceder em nada, e não cair em nada. E por isso, ser poderoso para socorrer os que são tentados. Ele escolheu passar pelo mesmo que nós, para que nós não tivéssemos nenhuma desculpa diante dele, de dizer, mas também o senhor não estava na minha pele, ele estava na sua pele, e ele em nada cedeu. Para quê? É para ele passar na nossa cara? Ele fez só para isso, ele veio para a terra para passar na nossa cara, que conseguiu. Não, é para ser poderoso, para socorrer os que são tentados. Ele passou por tudo isso para te dar ajuda. Ele passou por tudo isso para te dizer que ele pode te ajudar e te dar força para vencer a tentação. Quando você está sendo tentado, para onde é que você corre? O que é que você usa de artifício? Eu acredito que nós precisamos de artifícios, de ajudas, de meios, para não nos colocarmos em situações de pecado. Mas, acima de tudo, nós precisamos de Jesus. Acima de tudo, precisamos correr para Deus e buscar Cristo como força de motivação para não nos entregarmos ao erro do pecado. E até nisso, Jesus é superior. Porque o sofrimento de Jesus o leva à empatia e não ao afastamento. Geralmente, quando a gente sofre, a gente não fica mais empático. A gente fica mais grosseiro. Pensa naqueles filmes sobre soldados que voltam da guerra e não aguentam mais a vida comum. Sofreram tanto que os sofrimentos dos filhos, das esposas, dos amigos se tornam bobagem para eles. Se alguém chegar, pai, eu me machuquei, eu que fui na guerra e levei tiro, né? Não sei o que, eu estou com um problema, meu namorado não me quer, eu que segurei o meu colega que morto no meu braço. Não dá, a pessoa sofreu tanto, que ela não tem empatia, ela tem grosseria, ela tem afastamento. É um pecado com o qual eu luto muitas vezes, certo? Alguns irmãos sabem que eu tenho um problema de dor crônica, eu tenho fibromialgia, graças a Deus é muito bem tratado, não sofro todo dia, mas nos períodos mais difíceis é quando eu me torno menos simpático. É muito difícil uma esposa que é casada com um cara que tem fibromialgia, né? A esposa, eu tô com um pouco de cólica, e eu tô todo dia morrendo, querendo arrancar o braço fora, né? O negócio tá aí, a pessoa chega pra mim, eu acordo de manhã e não me sinto motivado, eu acordo todo duro de manhã, né? Você, ao invés de você ser empático porque sofre, você quer que os outros deixem ser besta, que o teu sofrimento é maior, né? Vocês são muito reclamão, quero ver tu acordar toda noite, né? E é um negócio difícil. Nós, pecadores, sofremos e nos afastamos. Nós, pecadores, sofremos e ao invés de sermos mais condoídos com quem sofre igual a nós queremos que o nosso sofrimento seja exaltado no grande hall do único sofrimento que importa.
né? É o meu. O meu sofrimento importa. O teu é detalhe. Porque eu não estou sentindo o teu, estou sentindo o meu. Então esse importa. O teu importa muito pouco. Jesus é tão superior que ele sofre e pensa mais em nós. Que sofreu justamente para ser mais empático com o nosso sofrimento. Que sofreu justamente entendendo a nossa dor e entregando o seu corpo em nosso lugar, justamente para nos amar mais. Às vezes a gente é egoísta, grosseiro, bobo. Deus é sempre entregue a nós. Jesus é muito maior, irmãos. E isso explica o problema do Salmo 8. Isso explica o problema que citar o Salmo 8 gerou na argumentação do autor de Hebreus. Jesus sim foi por um pouco menor do que os anjos, mas ele foi por uma série de fatores que não o tornam menor, mas maior. Que ele ter encarnado chama ainda mais atenção para a sua grandeza. Não simplesmente para a pequenez da humilhação do Messias, mas para a grandeza da humilhação do Messias. Para encerrar, vamos para 3 aplicações muito rápidas para a gente concluir. Primeiro, Jesus continua grande, mesmo tendo virado homem. Ele não virou um ser menor, pequeno, frágil, mas mesmo como homem, ele continua grande, poderoso, rei, senhor sobre tudo. Ainda que a gente olhe à nossa volta e veja tanto dor, tanto sofrimento, tanto caos, há um Deus que ainda reina e que está trazendo o mundo à submissão ao seu nome. E que no fim de tudo, todo sofrimento vai acabar, toda dor vai cessar, toda lágrima será limpa e viveremos em um mundo perfeito, plenamente governado pelo Deus vivo. Em segundo lugar, Jesus continua soberano, mesmo quando você não vê. Ele continua controlando tudo e guiando tudo, ainda que você não perceba isso. Hoje, ele guia as coisas de forma misteriosa, ainda permitindo o pecado, ainda permitindo o mal, ainda permitindo esse mundo tão problemático à nossa volta. Mas haverá um momento em que isso cessará. Haverá um momento em que todo mal, em toda dificuldade, em todo pecado, ele concretizará a sua autoridade e soberania e finalmente reinará plenamente, fisicamente, conosco para sempre. Em último lugar, Jesus continua perto, mesmo estando nos céus. Ele não está longe da sua vida. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus invisível, simplesmente, mas ele é um Deus que lhe acompanha. Ele é um Deus que está do seu lado. Ele é um Deus que sente as suas dores. Ele é um Deus que chora o seu sofrimento. Talvez seja a coisa mais profunda que eu leio em Romanos capítulo 8, quando diz que o Espírito Santo geme do nosso lado, do nosso sofrimento, orando por nós, porque nem orar a gente sabe. A ideia de gemer, em Romanos 8, sempre aparece como dor. Nós gememos pelo sofrimento do mundo caído, o planeta geme por causa da inutilidade na qual ele foi posto pelo pecado, e o Espírito Santo geme junto de nós no sofrimento. Nós temos um Deus que sofre. O mesmo Deus que nos coloca na provação é o Deus que se coloca na provação do nosso lado. E ora por nós e chora com nós. Quando você acha que está sozinho, há um Deus solitário do teu lado. Quando você está se sentindo triste, há um Deus triste do seu lado. Quando você se sente esquecido, há um Deus esquecido do seu lado. Quando você sente as agulhas da vida apertando a tua alma, há um Deus do teu lado que é participante de toda a tua dor e que não fica calado, mas geme, chora, sofre contigo. É uma das coisas mais loucas que eu leio em Romanos. Há um Deus que sofre. Há um Deus eterno que é impassível, mas que chora e que sente as dores que eu sinto. Deus não está longe. Deus não está surdo. Deus não está afastado. Deus está do seu lado. E você pode usá-lo como ferramenta para vencer o pecado, para vencer a dor, para vencer o diabo, para vencer a morte todos os dias. Deus está lá. Ele é maior do que os anjos. Encarnou por um momento. Foi menor por um momento. Mas está em glória e em honra, nos céus, empático, aberto, nos amando soberanamente todos os dias. Como desprezaremos tão grande salvação? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos por tudo aquilo que a tua palavra nos revela. Somos gratos porque temos aprendido de ti todos os dias. Que esse Filho eterno, Rei, Senhor sobre tudo e sobre todos, continue nos trazendo para perto de ti.
quando olharmos para o mundo, Deus, com os olhos carnais, não percebermos a Tua grandeza, que o Senhor nos dê a possibilidade de ver o mundo com olhos espirituais e pela lente da fé interpretarmos corretamente a nossa existência. Quando o sofrimento surgir, quando o pecado nos atacar, quando Satanás vier contra nós, que Cristo esteja lá e que possamos nos agarrar nesse Cristo todos os dias para a nossa salvação. Nos leva para nossas casas em paz, abençoa o fim do nosso culto e que Tu, Senhor, seja nossa honra e esperança todos os dias. Se nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém.